Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele é fiel. Que bom é estarmos na casa do Senhor, louvando a Deus. Você está feliz hoje? Amém? Dá um sorriso para quem está do lado, diga: você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. O Senhor vai se revelar a nós, eu creio. Aproveita, estende a tua mão para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Fecha os teus olhos, declara junto comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus vai se revelar a nós. Você pode se assentar. Aleluia. O título da mensagem de hoje é o assobio do pastor. Eu comecei ontem, vou terminar hoje esta mensagem, e ela está baseada no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 8 em diante. Zacarias, capítulo 10, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim. Eu os farei retornar e os ajuntarei de volta. Amém? O tema do livro de Zacarias se encontra logo no primeiro capítulo, no versículo 3. O profeta vai declarar: volte-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês. É um contínuo chamado. Deus chamando o seu povo para perto. E à medida que os capítulos vão sendo escritos, é interessante porque são várias as figuras de Deus chamando o seu povo. E aqui no capítulo 10 em especial, a figura é do pastor de ovelhas, que usa o assobio para comandar, para chamar os seus rebanhos para perto. É interessante, se você for nas Ilhas Canárias ainda hoje, você vai ver pastores de ovelhas usando essa prática. Eles assobiam e dão comando para os rebanhos de cabras, de ovelhas e assim por diante. Você vai ver isso acontecendo. Inclusive, um dos assobios que representam o comando é aquele assobio aí que muita gente usa para dar cantada, né? Surgiu não como uma cantada. O Adoniran conhece bem esse assobio. Você sempre tira sarro de mim, rapaz. Aí, ó. Eu não sei aqui, o famoso fio-fio, né? Mas é interessante porque esse assobio, durante séculos na Albânia, ele foi usado para avisar os pastores que tinha lobo na redondeza. Por isso que em inglês ele se chama wolf whistle, né? Que é o assobio do lobo. Então eles usavam os dedos, assobiavam forte e avisavam tanto os pastores que estavam na redondeza, como as próprias ovelhas, os animais, o cachorro. Todo mundo já sabia o que tinha que fazer quando ouviam o assobio do pastor. E aqui é essa a imagem que a Bíblia está nos apresentando. Deus como um pastor, dando um assobio de comando e dizendo: voltem, venham. Sabe, eu creio que é tempo de voltar. Estou feliz de ver essa casa hoje cheia. Nós podemos prestar culto juntos. Que alegria! E hoje eu queria falar a respeito das bênçãos que alcançam as nossas vidas quando ouvimos o chamado, o assobio de Deus e nos voltamos para Ele. Quantos querem ser abençoados aqui? Amém? São várias as bênçãos. Ontem eu falei sobre o favor de Deus. Quando nos voltamos para o Senhor, o sactel deixa de ser furado, o orvalho vem,
ele estabelece bênção, graça, favor. Também falei sobre a liderança do Espírito. E se você ler o capítulo todo, você vai ver ele falando sobre os falsos profetas, sobre aqueles que conduziram o povo por caminhos errados. E ele fala, olha, se voltem para mim, eu vou guiar vocês, eu vou liderar vocês. Falei da restauração milagrosa. O jeito que o povo de Israel voltou para casa do exílio foi algo fenomenal, incrível, um verdadeiro milagre. Quando nos voltamos para Deus, o Senhor nos restaura de forma milagrosa. Mas hoje eu quero falar sobre uma bênção que esse capítulo nos apresenta. Quando atendemos o chamado, o assobio do nosso pastor, Cristo é revelado a nós. E eu creio, Jesus vai se revelar hoje neste lugar, para mim e para você. Quantos desejam isso? Amém? E é interessante porque Zacarias, ele profetiza de diferentes formas. Ele apresenta o Messias para nós. E no versículo 4, ele começa dizendo assim, dele virá a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. É muito interessante porque nesse verso, ele está usando várias figuras messiânicas para dizer ao povo, olha, quando vocês se voltarem para mim, eu vou revelar o Cristo, o ungido, o Messias para vocês. E ele vai apresentar essas imagens. A primeira é a pedra fundamental. E é interessante porque a pedra fundamental, nos tempos antigos, se você procurar na internet, você vai ver, ela também era chamada de pedra de esquina. Era uma pedra resistente, muito pesada, escolhida a dedo, e ela ficava realmente angulada na esquina da casa e sustentava tudo que se construía sobre aquele alicerce. E é interessante porque a pedra fundamental acaba se transformando numa representação do Messias na Bíblia. E no Novo Testamento você vai ver a confirmação disso. Efésios 2:20 vai dizer, vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Aleluia! E a primeira imagem de Cristo aqui é a pedra que traz segurança. É isso que ele representa. E sabe, quando ouvimos o assobio do nosso pastor e nos rendemos, nos voltamos a ele, Cristo é revelado a nós, trazendo segurança para as nossas vidas. Eu não sei quais são os motivos de medo, de receio, de insegurança para você nestes dias. A verdade é que muito daquilo que representava segurança para nós se mostrou ineficaz durante essa pandemia. Eu conheci empresários que tinham previsões orçamentárias, eram muito organizados, tinham planos de contingência, tinham tudo, mas apesar disso, os planos, os mecanismos de segurança se mostraram ineficientes. De alguma maneira, todos nós percebemos a nossa fragilidade nesses últimos dias. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, em todo tempo, é pedra que traz segurança. No meio da pandemia, quando tudo quebra, quando nada dá certo, quando a gente fica doente, Jesus continua sendo pedra que traz segurança. Eu gosto muito da palavra fé na língua hebraica. O significado, se for traduzir literalmente, é aquilo que segura, ou lançar o peso sobre. Essa é a ideia. Fé significa em hebraico lançar o peso sobre. Tem a ver com segurança. E é interessante essa relação na Bíblia entre fé e segurança. Hoje eu vim dizer, você pode estar seguro se depositar a construção da sua vida na pedra fundamental que é Cristo Jesus.
Uma expressão que se repete na Bíblia várias vezes é: não temas. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Se andares por meio das águas, elas não te submergirão. Se passares pelo meio do fogo, chama alguma arderá em ti. Não temas. Essa palavra aparece 365 vezes na Bíblia. Essa expressão, ela é rememorada como se Deus quisesse deixar uma para cada dia. Toda vez que você levanta da cama, Ele está dizendo para você: não temas. E no outro dia de novo, e no outro dia mais uma vez: não temas, não temas, não temas. Eu sou a tua pedra fundamental, aquele que te sustenta. Quando buscamos a Deus, somos impactados com a graça dEle. Revelando isso a nós, eu ouvi um testemunho de uma irmã aqui da igreja que havia perdido o marido. Estava muito aflita, com medo. Como vai ser agora? Como eu vou sustentar minha casa? Como vão ser as coisas? E alguém falou para ela da live de oração. E ela entrou às 6 horas da manhã. E ela disse: na hora que eu entrei, pastor, estava me contando, você disse assim: tem alguém aqui que perdeu o marido. Deus manda te dizer: ele é teu marido, ele cuida de você. Ela tinha acabado de entrar. Ela disse: é para mim. E naquele dia, ela falou: pastor, eu senti que Deus estava cuidando de mim. Eu quero dizer para você: Ele é a tua segurança. Não temas. Jesus é pedra fundamental. Nesse tempo difícil, Ele vai trazer segurança. Eu nunca esqueço um dia que eu estava saindo aqui da igreja. Um rapaz veio me abraçar chateado. Ele tinha perdido a esposa. E ele falava: pastor, eu não consigo dormir, está muito difícil, eu não consigo dormir. Ele estava me contando isso. Passa um carro. Muitos conheceram aqui o Vaguinho, era um jovem especial aqui da nossa igreja, muito alegre. Ele sempre gritava para mim: Michel, Michel. Ele abre a janela e diz: Michel, um versículo para você. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu falei: irmão, essa é para você. Deus trouxe o recado. Hoje eu vim dizer para você: não temas. Ouve o assobio do teu pastor. Cristo vai ser revelado na tua casa, não é tua história. Não importa o que esteja acontecendo, Ele é pedra que traz segurança. Aleluia. Mas Jesus também é apresentado aqui como a estaca da tenda. E é interessante essa imagem, porque para mim a estaca que segura a tenda, ela representa pressão. A estaca servia para aguentar pressão, segurar a barraca. Eu já ouvi muita gente dizendo: eu vou chutar o pau da barraca. Já ouviu? Cuidado que a barraca cai em cima de você. Quando a gente está desesperado, a gente às vezes mete os pés pelas mãos e a gente complica ainda mais as coisas. A verdade é que todos nós somos de alguma maneira pressionados. Responsabilidades aumentam, situações mudam e a pressão aumenta. E por mais determinado que você seja, resiliente, em alguns momentos da vida nós sucumbimos à pressão. Quem aqui já ficou estressado? Você sucumbiu à pressão. Eu lembro que eu fui no médico e ele disse: você está estressado. Mas o que é isso? Eu falei. Ele falou: você já apertou um parafuso demais? O que acontece? Ele espana. O nível de pressão está muito alto. Mas olha que bonito. Talvez você chegou aqui assim. Ouve o assobio do teu pastor, porque ele vai revelar o Cristo que é a estaca que segura a pressão e nos faz resistir os tempos difíceis. Em nome de Jesus, você não vai sucumbir, Cristo vai ser revelado. É por isso que ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei.
meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não sei qual é o nível de pressão que você tem enfrentado, mas Cristo vai ser revelado a você hoje, e Ele é a estaca que nos ajuda a aguentar as pressões da vida. É interessante porque muitas vezes, diante dos enfrentamentos, a gente quer se fazer forte e brinca de super-herói. Quem já brincou de super-herói quando era criança? Eu tive experiências não muito boas com isso. Eu lembro bem brincando de super-herói, eu subi num trepa-trepa, e eu achei que era o super-homem, pulei de lá e quebrei a perna. Às vezes a gente tenta lidar com as demandas da vida e se machuca. Eu lembro de uma outra experiência não muito boa, eu estava vendo as Olimpíadas, os atletas de judô, e eu já fui judoca. E eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, faz tempo, 12, 13 anos, tinha um judoca lá que treinava comigo, o nome dele era Nagai, um japonês, ele era grande, gordo, assim, um cara forte, faixa marrom. E num dos treinamentos, ele pegou um colchão que era do tamanho dele, tem um rolamento que a gente faz no judô, e ele veio correndo e pulou por cima do colchão e fez o rolamento do outro lado. Eu falei, poxa, se esse cara consegue, eu consigo. Só que eu era faixa amarela. E aí eu vim, peguei impulso, pulei por cima do colchão, consegui. Mas eu caí estatelado de costas no chão. Foi tão forte que não voltava o ar, não aparecia o ar. Aí veio o professor, o pessoal se juntou, começaram a fazer massagem cardíaca, eu não voltava a respiração. De repente eu lembro bem, o professor abre a boca, ia fazer respiração boca a boca. Eu nunca tinha dado um beijo numa menina, na hora eu levantei, fui curado instantaneamente. As pressões nos testam. As minhas experiências de tentar ser super-herói não foram bem sucedidas. Talvez você deu um pulo maior do que podia. Talvez você percebeu as suas limitações. Está pesado, está difícil. Para de viver a síndrome de Messias. Você não é. Mas hoje você veio num lugar. Deus está assobiando aqui. E Jesus, Ele é a estaca que sustenta, que segura as pressões da vida. Você vai passar sim, se Jesus estiver contigo, aleluia. Ele continua, e aí ele vai falar de Jesus como o arco da batalha. E essa imagem é interessante porque Jesus é apresentado agora a nós como aquele que traz vitória. Eu acho lindo essa imagem. Muitas pessoas reverenciam um Cristo morto na cruz. Essa é a imagem. Mas deixa eu te dizer, a cruz está vazia. Ele venceu a morte. O meu Jesus não é um coitado, ele é um vencedor. O meu Jesus pode todas as coisas. Creia num Deus vitorioso. Hoje eu quero te apresentar o Cristo que veio para vencer. A imagem no Apocalipse dele é exatamente essa. Um Cristo glorioso, os seus olhos são como chamas de fogo. Uma espada sai da sua boca. Ele vem montado em cavalos, uma tatuagem na perna, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele veio para vencer. Quando a Bíblia nos refere a Cristo dessa forma, como um arco que traz vitória, ele está falando sobre a vitória de Jesus da morte, sobre a morte. 1 Coríntios 15, aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Ele veio para vencer. A Bíblia vai nos falar da vitória de Jesus sobre o pecado, Romanos 3, 24, mas pela sua bondade merecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Sobre o inimigo, 1 João 3, 8,
Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não existe fortaleza, domínio do inimigo que se mantenha de pé diante da revelação de Cristo Jesus. Mas é interessante aqui nesse texto, que ele fala do Jesus que veio vencer o mar da aflição. Olha o versículo 11: passarei pelo mar da aflição, ferirei o mar revoltoso. Sabe, eu creio que quando ouvimos o assobio de Deus, Jesus é revelado a nós, como foi revelado a Josué, quando ele está diante das muralhas de Jericó, num tempo de aflição, sem saber o que fazer, não tinha como passar por aquela fortaleza, e então ele vê o príncipe do exército do Deus vivo. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Ele se prostra e o adora. Eu creio, era a revelação do Cristo que veio para vencer. Quando eles dão as 7 voltas, ele dá um assobio. Os anjos vêm de encontro às muralhas. Ele é Deus, aleluia. Eu não sei qual é a sua aflição, mas ele pode te fazer passar pelo mar da aflição. Ele é vitorioso, ele é poderoso, ele é Jesus. Esses dias eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que passaram pelo mar da aflição e passaram bem, porque Jesus se manifestou a elas. Eu lembro de um jovem, perdeu o pai novo. Fui consolá-lo e eu fui abençoado. Ele disse: pastor, eu não sei explicar. Existe uma paz tão grande. Eu não sei, é algo sobrenatural. Eu disse: é mesmo, é a paz que excede o entendimento. Isso existe. Eu lembro do testemunho de um irmão, seu filho no hospital, ia ser transferido para a UTI, tinham diagnosticado com a embolia pulmonar, oxigênio no máximo. Ele me liga, nós começamos a orar, começamos a clamar, ele chama a esposa, levanta um clamor, estava tudo certo para a transferência do menino para a UTI, ia ser entubado provavelmente, e nós orando, estava no máximo oxigênio, no mesmo dia, vai para o mínimo. O Jesus que veio para vencer entrou naquela sala do hospital. Ele é poderoso. Ele vai entrar com provisão na tua casa. Ele é a tua vitória com os teus. Ele vai entrar no lugar onde você trabalha. Ele vai estabelecer a glória dele. Deus vai assobiar e Jesus vai ser revelado a nós. Mas sabe o que eu acho mais impressionante no livro de Zacarias? As profecias a respeito da vinda de Jesus permeiam todo o livro. É como se ele apontasse o tempo todo para o Jesus, o Messias que viria. Cerca de 500 anos antes, Zacarias está escrevendo. E no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele vai dizer: ouvi agora, Josué, sumo sacerdote, você e seus amigos que se sentam diante de ti, porque são homens de bom presságio, eis que eu trarei o meu servo, o meu poder, pois eis que sobre a pedra que pus diante de Josué, sobre uma única pedra com 7 facetas, vou gravar a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a culpa desta terra em um único dia. Ele está apontando aqui para a crucificação de Jesus. Num único dia, ele tirou a culpa da terra. Ele é poderoso. Mas ele vai e continua apontando para o Messias que viria. 500 anos antes, ele vai falar sobre a traição de Judas. Zacarias 11, versículo 12. Então eu disse-lhes: se parece certo para você, dê o meu salário, se não me pague. E pesaram-se como o meu salário, 30 moedas de prata. O valor do contrato de Judas para trair Jesus, 30 ciclos de prata.
De acordo com a lei, era o que se pagava para indenizar alguém que o boi chifrou um escravo. Era a indenização por um escravo machucado. Foi esse o preço pago. Isso que custou a traição de Judas. E ele vai apontando para o Messias, vai apontando para Jesus. Ele continua falando, e ele vai falar sobre a entrada triunfal de Cristo. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei veio a ti, triunfante e vitorioso é ele, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta, ele virá. Se cumpriu em Mateus 21, versículo 9, a entrada triunfal de Cristo, quando ele entra sentado num jumentinho. As pessoas aclamavam e diziam: Hosana, Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor, Hosana. E é como se ele dissesse: quando isso acontecer, vocês reconhecerão o Messias, pois ele será aclamado, montado num jumento. E ele continua, Zacarias 12, versículo 9, naquele dia eu derramarei sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de compaixão e de súplica, de modo que quando eles olharem para aquele que foi transpassado, lamentarão por ele como quem chora por um filho único, chorarão amargamente por ele como se chora por um primogênito. Ele está falando não apenas da crucificação de Cristo, mas do sentimento ao olharem por Cristo transpassado. E ele continua apontando, continua falando, continua mostrando Cristo. Ele vai falar sobre os montes das oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés no monte das oliveiras, que está diante de Jerusalém, para o oriente. E ele vai falar que esses montes se dividirão. Jesus foi assunto aos céus, ele estava no Monte das Oliveiras. Os anjos disseram: do mesmo modo ele voltará. E eu creio, em breve ele virá em glória. Em breve Cristo vai voltar. E quando ele pisar o Monte das Oliveiras, eles se dividirão. Eu estava lendo um autor, Ray Stedman, e ele disse que alguns geógrafos constataram que uma das maiores falhas arquitetônicas, as placas tectônicas, estão debaixo do Monte das Oliveiras. Eles já estão se dividindo, como se estivessem anunciando: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E um dia ele vai pisar o Monte das Oliveiras de novo. E nesse dia, Zacarias vai dizer, no capítulo 14, versículo 8 e 9, ele será proclamado rei. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metades delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. Ele deve continuar no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Aleluia! Quando esse dia chegar, tudo será tocado pela glória de Deus. Tudo será tocado pela glória de Deus. E o livro vai terminar no versículo 20, capítulo 14, ele começa a dizer: naquele dia estará inscrito nos sinetes pendurados nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos, e todos que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Tudo será tocado pela glória de Deus. Até os sinetes dos cavalos e as panelas de Jerusalém. O sentido de sagrado é exclusivo, separado para o Senhor. O que ele está dizendo é que tudo será tocado pela glória de Deus. Tudo,
até as coisas banais, as panelas e os sinetes dos cavalos, quando ele se revelar em glória, aleluia, ele veio para vencer. Eu não sei se você já teve a experiência de em algum momento da sua vida se deparar com a glória de Deus. Eu gosto da história que a Bíblia nos conta, quando Jesus leva os discípulos ao monte da transfiguração. E ali ele revela a sua glória. Eles entram na nuvem, ele se mostra, eles caem prostrados, porque a glória do Senhor os tocou. Talvez em algum momento na presença de Deus, a glória do Senhor já tenha te tocado. Talvez você lembre dessa experiência. Eu tenho algumas que guardo com carinho. Eu lembro alguns dias atrás, orando no escritório. Eu estava cansado e pedi a Deus socorro. Os louvores tocavam no celular. Mas de repente a glória do Senhor me tocou naquela sala. Eu fui revigorado, eu ouvi a voz de Deus, Ele me visitou. Eu lembro do lugar onde nós fazíamos a célula quando eu era adolescente. Um determinado dia resolvemos ficar um pouco mais para ter um tempo de oração. Éramos meninos, meninas, simplesmente buscando a Deus com simplicidade. Mas eu lembro em determinado momento, enquanto os louvores tocavam, a glória de Jesus foi manifesta ali. Como se ele entrasse naquele lugar, e eu lembro nós prostrados, de joelhos chorando, porque a glória de Deus nos tocou. Hoje a minha oração é que a glória de Cristo te toque neste lugar mais uma vez. Assim como Moisés subiu a montanha e o seu rosto resplandeceu a glória do Senhor. Quando ele voltou para o meio do povo, num tempo de confusões, o seu rosto brilhava. Hoje, em nome de Jesus, você vai voltar para casa com o rosto brilhando. Essa semana você vai voltar a trabalhar com o rosto brilhando. Jesus vai ser revelado a nós. Ele virá em glória. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai se mostrar a nós. Ansiamos por esse dia, que os céus se abrirão. Ansiamos pelo Cristo revelado. Ansiamos pela presença de Deus. Mas sabe, até o governo de Cristo se estabelecer plenamente, até que este dia chegue, que Zacarias está nos lembrando, é que quando ouvimos o assobio do bom pastor, o chamado de Deus, mesmo aqui, Cristo é revelado a nós. E hoje eu vim te dizer, Ele vai ser, pode ser a pedra que te sustenta. Ele pode ser, se você deixar, a estaca que te faz aguentar as pressões mais fortes da vida. Ele pode ser o arco, a flecha que anuncia a tua vitória. Ele é o Rei da glória que hoje veio tocar a minha e a sua vida com o seu poder. Talvez você se pergunte o que você veio fazer aqui hoje. Talvez você não saiba, mas deixa eu lhe dizer, eu creio. Jesus vai ser revelado entre nós neste domingo de manhã. E a sua glória vai marcar as nossas vidas. Ele pode, Ele pode, Ele é Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Mas se hoje nesse lugar, diante dos mares revoltos, das pressões da vida, você ouvir a voz do Senhor te chamando, se você clamar junto comigo, eu creio, Jesus se revelará a nós. Se hoje você quer dizer, Senhor, eu
preciso da tua revelação. Se mostra a mim, se mostra a mim. Aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar agora junto com você e pedir que a glória de Deus nos toque esta manhã. Que a glória de Cristo seja revelada em nós, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem essa bênção? Aleluia. Estenda suas mãos assim. Feche os seus olhos. Aonde você está, comece a clamar: Cristo se revela. Cristo se mostra a mim. Agora se apresenta diante dele. Eu não sei o que tem pesado sobre os seus lombos, mas apresenta. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Fala com ele. Pai querido, agora na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que o Cristo que venceu a morte seja revelado entre nós com poder neste lugar. Ele é a pedra que nos sustenta. Pai, existem pessoas que o chão sumiu diante delas, perderam a segurança, as esperanças, mas que hoje o firme fundamento, a pedra de sustentação, a pedra angular, possa os segurar, que eles tenham uma revelação de Cristo que os fortaleça esta manhã. Pai, existem pessoas pressionadas de todos os lados deste lugar, cansadas, sobrecarregadas, mas Tu és a estaca que nos mantém de pé. Que os Teus filhos possam sentir a Tua provisão, a Tua presença nos segurando. Pai, que hoje Cristo venha e se revele como a flecha que anuncia a nossa vitória. Que a vitória do Senhor se estabeleça na casa dos Teus servos, no lugar onde eles trabalham, no lugar onde eles professam a sua fé, nos seus ministérios. Vem com poder agora, manifesta a Tua grandeza neste lugar. Mas Pai, viemos aqui porque sabemos Tu és o Rei da glória. A palavra anuncia a Tua vitória do começo ao fim. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra anuncia o Messias, o Cristo que viria, venceria a morte, venceria o pecado, venceria o inimigo. Ele é vencedor. Hoje que a Tua glória se manifeste neste lugar. Nós clamamos, Pai, manifesta a Tua glória hoje aqui, que a Tua presença seja perceptível nesse lugar. Começa a tocar pessoas agora, que grilhões caiam por terra, que a Tua glória se estabeleça, que o derramar do Espírito nos autorize. Pai, que pessoas voltem para casa com o rosto brilhando, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A Tua igreja clama: volta logo, Cristo Jesus. A Tua igreja aguarda e se prepara. Que a Tua glória nos sustente nesses dias difíceis. Que o Senhor estabeleça o Teu domínio sobre as nossas vidas. Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus fiel e grandioso. Que Cristo seja revelado mais uma vez entre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Suas promessas são maravilhosas. Obrigado, Deus. Santa presença, maravilhosa presença de Deus. Exaltado seja o Senhor neste lugar. Exaltado seja. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor. Abre os céus agora. Abre os céus agora. Manifesta a Tua glória e o Teu poder entre nós. Esta é a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Seja entronizado Cristo neste lugar.
te exaltamos, te adoramos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.